pedráticos, como é que vocês estão? Estamos chegando aqui em mais uma edição do Pod Pedra Jurídico. Você já sabe, aqui com a gente falar de pedra ficou mais leve. Trago aqui vários temas relevantes, vários temas importantes que estão direta ou indiretamente ligados ao ramo da pedra, a nossa indústria querida, toda a nossa o trabalho que a gente desempenha aqui no dia a dia. Quero mandar um salve para toda a galera aí do Qualificados das Pedras, do Exotic Stonics, meu amigo Zeca Carreira. Tem muita gente aí que dessa semana para frente começou a interagir um pouco mais com o nosso conteúdo aqui. Você que está chegando agora, que é amigo do nosso querido convidado aqui, Dr. Wilson, que está chegando agora, sinta-se em casa. Eu já peço a você encarecidamente, curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo aqui no YouTube, galera. Aqui nesse universo, deixa eu explicar um negócio para vocês. Só sobrevive os guerreiros. A galera que tem like, e eu ficava um pouco com vergonhazinha de pedir like, falar, isso aí é coisa de pidão. Eu fui ver os caras grandão, pede like, eu falei, eu tenho que pedir like também. Então deixe seu like aqui, deixa o seu comentário, porque isso aí interage conosco aqui, faz com que a gente saiba que você está aí, está acompanhando, está seguindo o nosso conteúdo. Você que está chegando em casa agora, está ligando o celular na TV, né? Tem muitos outros episódios, esse que vai começar agora está fresquinho. Nós temos um assunto muito importante aqui no Pod Pedra Jurídico. Você que está chegando agora, temos conversado aqui com operadores do direito, com pessoas que têm uma bagagem legal, que têm uma conversa bacana, que têm contribuições relevantes para deixar aqui, para contribuir nesse canal. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos aqui com o doutor Wilson Márcio Depes, que é uma referência no direito da nossa região aqui. Ele tem histórias maravilhosas, contribuições na área política, contribuições na área empresarial, na área de gestão, né? E hoje ele está trazendo um assunto muito importante que vai ser o pano de fundo do nosso bate-papo aqui, a pejotização do mercado de trabalho. Você vai entender um pouquinho sobre o que é isso. Você é vendedor, trabalha de PJ, você é prestador de serviço, presta serviço no PJ. O que é pejotização? O que é esse monstro que apareceu aí de uns tempos para cá? Tem coisa fresquinha sobre esse assunto agora acontecendo nesse momento, recentemente, advindo aí do STF. E nós trouxemos esse advogado consagrado aqui, uma pessoa notável e respeitável no nosso meio, para deixar contribuições importantes, mas é lógico e claro que nós vamos aproveitar também para poder ouvir um pouquinho das histórias que ele tem para nos contar aqui. Está sem ensaio, não pautamos o programa, simplesmente definimos, vamos falar, Bruno, desse assunto que tem afligido aí o mercado de trabalho, as empresas, fica todo mundo meio coçando a cabeça o que é pejotização, e nós trouxemos o doutor Wilson Márcio Depes para deixar essa honrosa contribuição conosco. Tudo bem, doutor Wilson? Como é que você está? Eu primeiro quero necessariamente, até por imposição da lógica, da verdade, cumprimentar você por esse estúdio tão bem montado, seus assessores, mas eu estou impressionado, porque eu não conhecia. Confesso a você que estou realmente muito impressionado, porque é um estúdio talvez os melhores que eu tenha conhecido. Até mesmo a vida me proporcionou algumas coisas, né? E eu fui muito jovem para o Rio, porque eu tinha muita vontade de ser médico, muita vontade. E tinha talvez despertado uma vocação nesse sentido. Mas eu percebi que eu não tinha condições, meus tios não tinham condições, e se tinham, realmente não demonstravam tão efetivamente em ser médico. Mas como eu não tinha dinheiro eu fui fazer para bancar o cursinho lá e nem mesmo ficar na casa dos meus tios, que realmente eram ricos, mas eu fui até buscar estágios. E um desses estágios eu consegui, através de pessoas amigas, chegar até o Rubem Braga, para ele conseguir com o Armando Nogueira, que eu pudesse, meu sonho era conhecer a Globo, conhecer o pessoal que trabalhava, como fazia e tal.
E ele generosamente me permitiu que fizesse o estágio na Globo. Além de conhecer todas as pessoas, eu comecei a conhecer um pouquinho de como se faz uma pauta. O que é pauta? Pauta é o seguinte: você está trabalhando hoje aqui, você já iniciou ali falando, eu lembrei. Nós não fizemos uma pauta para discutir o tema. Nós conversamos, percebemos que o tema era interessante, falando, você vai lá. Então, eu vim. E estou aqui com o maior prazer. Por que prazer? Porque, principalmente por estar num ambiente que você conseguiu, e é onde entra a Globo nisso. Quando eu cheguei lá, era bem mais acanhado do que aqui é hoje. Eu sinto honrado aí, e eu retribuo esse mérito ao meu sócio aqui, o Serginho Moura, que não está aqui conosco. Ele é o cara do backstage, né? Ele é o low profile, aquele cara que ainda aparece menos, né? Mas ele, toda a equipe lá da Morro Alto também, a quem eu agradeço, que parabéns para vocês estruturou todos. aqui a nossa equipe, que está aqui nos bastidores, no escurinho do cinema ali, ó, a Emily, o Saulo. Por sinal, muito gentil, todos dois. Nos ajudam a fazer isso acontecer. Wilson, eu sou suspeito a falar e não quero ficar aqui rasgando seda de qualquer maneira. Não, mas eu estou falando, dando um depoimento verdadeiro. Sim, e eu também. Eu estou falando, não quero ficar aqui rasgando seda de qualquer maneira, mas rasgando uma seda que vale a pena a gente rasgar aqui, dizendo o seguinte: eu já te conheço há algum tempo, nunca tivemos condição de estarmos juntos como agora, e sou grato aí por aceitar o meu convite, mas nós temos até histórias familiares em comum que nos aproximam, e eu me lembro que... E eram desconhecidas nossas. Pois né? É verdade. Então a gente tem, né? O meu filho tem o mesmo sobrenome que o seu, né? O Samuel, meu filho, chama Samuel Depes Ramos, e você é parente da família da minha esposa, e sempre que foi referendado o seu nome, foi mencionado o seu nome, sempre com muito respeito, com muito carinho pela sua história. Obrigado. E aí, eu me lembro que já li algumas crônicas, alguns textos seus, você escrevia ou escreve para um jornalzinho chamado Século, alguma coisa, Século Diário, alguma coisa assim. Uhum. E eu sempre vi, poxa, o Wilson é inteligente. Eu sempre vi você com uma visão muito holística, uma visão muito contemplativa do cenário. E nos bastidores aqui, eu pude perceber o porquê, né? Você é um cara versado em muitas frentes diferentes, né? Você tem muitas atribuições, você teve uma sorte na vida de conseguir se conectar. Eu estou sabendo de uma agora, que você já trabalhou na Globo e tal. Você conseguiu se conectar com muitas frentes políticas, frentes empresariais, frentes do pensamento da área criativa, né? Da área cultural do país. E eu queria que você começasse esse bate-papo nosso, que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Que você traçasse uma linha do tempo para o pessoal conhecer um pouco o Wilson Depes, o Dr. Wilson que está aqui hoje, trilhasse um pouquinho o que te trouxe até aqui, que vai culminar depois de a gente tratar do assunto pejotização. Mas fica à vontade para você fazer uso do microfone aí. Tá. Eu sou muito grato pelas suas palavras, muito além do que eu mereço. Mas a vida da gente vai ensinando algumas coisas. Eu disse a você que ontem eu fui comemorar o Dia das Mães lá no cemitério, indo lá abraçar a minha mãe. E disse até uma coisa dramática para mim, né? Que é o seguinte: eu não gostaria que minha mãe voltasse agora para o mundo de hoje. Porque era um mundo que ela passava para mim, o mundo era diferente. Então eu quebrei muito a cara nos lugares que fui buscar, porque não era bem o que ela... Eu acho que o que ela gostaria que fosse, né? O mundo era mais cruel, era mais competitivo, né? Não sei se para o bem ou para o mal, mas eu pessoalmente não gostaria, conhecendo ela. Mas, resumindo para você, eu estava contando que eu fui lá na Globo, né? Você foi para o Rio de Janeiro? Fui, estava no Rio, aí eu consegui... Querendo fazer medicina. Mas o Rubem precisava de um dinheiro para me manter. E ele conseguiu, vai lá, fala com o Armando. O Armando era diretor da Globo, jornalístico. Foi durante muitos anos, Armando Nogueira.
Então eu consegui ir até ele. Tá vivo, Armando? Eu não, teve um câncer no cérebro. Mas foi o melhor texto que o Brasil já teve. Uma figura, ele é acriano, do Acre. Então ele foi e tal, pediu para... Olha, eu vou fazer o seguinte, faz um texto aí, pelo menos, para ver se eu posso dizer alguma coisa, se eu posso te aproveitar em algum lugar. Eu era um adolescente. Aí fiz um textinho, é engraçada a vida, né? Ele foi, pegou, embolou o texto e falou, isso não. Com esse texto aí você não vai chegar a lugar nenhum. Estava muito poético, estava muito florido? Não é poético, porque tem regras. A gente aparentemente acha que não. Porque lê o jornal, vê. Aparentemente tem, por exemplo, lead. Lead é a cabeça da matéria. E você precisa começar no lead. Responder algumas perguntas. Quem, onde, foi, por onde, papapá. Ali você se interessar pela matéria, você desce. Senão você fica por ali mesmo. Então o lead é isso, é a cabeça da matéria. E eu não sabia o que era lead. Aí eu falei... Não é read, não? Read? Não, lead. L-E-A-D. Tá, tudo bem. Lead, é a cabeça do jornal, da matéria. E pode ter um sub-lead para você segurar o lead. Ali sai, o título da matéria. Se você se interessar, você fica pelo lead mesmo e vai embora. Se não se interessar, acabou. Então eu não sabia o que era lead. Aí eu falei assim, eu queria só uma oportunidade. Não, eu estou fazendo isso para impactar você. Vai lá, fica com o pessoal tal. Aí eu comecei a aprender. Aí quando isso é uma coisa que você não duvida de mim. Eu acho que é a única qualidade que eu tenho. Quando você me dá uma tarefa, eu posso até morrer, mas eu vou procurar fazer o melhor para você. Até para não te decepcionar, né? E a mim também, né? Então eu comecei a entender o que era o lead, por que era. Aí eu falei, você deixa eu sair com os repórteres, sair no carro, papapá. Isso era pelos idos de quais anos? Qual década essa daí? Tem 60, um pouquinho antes da ditadura militar, antes de 64. Antes de 64. Um pouquinho. Aí eu ia com os caras. Teve um dia que uma reportagem muito curiosa que eles iam fazer e tinha um motorista do lado, muito sagaz, muito esperto, carioca mesmo. E os jornalistas estavam batendo a cabeça, fizeram a matéria toda e tal. Mao Tse-tung tinha sido demitido. Ia sair da China. Então o que aconteceu? Eles não sabiam como fazer um título. Um sugere, outro sugere e tal. Aí veio o motorista, falou, vocês me desculpem, deu dar uma opinião aqui. Falou, não, pode dar. A China vai de Mao a Piau. Piau é o cara que estava substituindo o Mao Tse-tung. Então, ele fez o trocadilho. Mao a Piau, fez um trocadilho e resolveu um título maravilhoso. Veio de um cara dotado, mas não tinha condições. Provavelmente como eu, né? Que interessante. Então, e esse título foi? Foi pro jornal. Mas era no escrito ou era no escrito? Era no jornal? Jornal. Você não teve contato com o pessoal da televisão, não? Não. Piau. Aí, obviamente, que a televisão vinha buscar as matérias, né? Mas aí você que assinou essa matéria? Não. Eu só estava aprendendo. Estava aprendendo. Eu não tinha condições de fazer. Entendi. Não, tudo bem. Aí o motorista veio, tecnicamente, eles fizeram o lead e sub-lead, e o motorista foi o autor do título. A China vai de Mao, nunca esqueci disso, Mao a Piau. Piau é o substituto do Mao. Olha só, tá vendo aí? Interessante. Agora, pega a pipoca aí, se prepara se você estiver deitado na cama, no sofá, ou se você estiver dirigindo, ouvindo o nosso programa, que tem história aqui. Agora, quanto tempo você ficou lá? Você chegou a assinar lá? Você virou jornalista lá? Não, virei jornalista não, pelo seguinte. Aí eu fui e meu tio começou a me chamar, acordado às 5 horas da manhã, para ir no hospital. Ele era pneumologista. Aí ele me levava para Correias, não sei se você conhece Correias. No alto do Rio, uma temperatura maravilhosa. Geralmente, os tuberculosos, os médicos, internam tuberculosos nesse tipo de ambiente, esse clima. Então eu comecei a ir com ele. 5 horas da manhã, pula da cama. Aí eu ia. Aí comecei a olhar, né? Ficava olhando tudo para ver se eu aprendia alguma coisa. Aí um dia eu cheguei assim, olha, ele, vem cá.
Olha o que é um pulmão. Eu olhei isso. O que é isso? Parece uma casa de abelha. É exatamente isso. O pulmão é uma casa de abelhas. Falei, vê se eu estou entendendo direitinho. Quando o sujeito tem hemoptise é o seguinte, você está tuberculoso, infecciona o pulmão, obviamente, se está tuberculoso, tem uma infecção no pulmão. E um mamilozinho daquele estoura. Aí você vomita sangue. Aí eu fui entender, aí eu falei, olha só como é que a vida é, eu não sabia de nada e tal. E ficava impressionado. E depois eu fui entender também, você vê como é que a gente tem que guardar tudo na vida, né? Como é que acontece certas doenças no pulmão do trabalhador. Você tem EDP, você tem tudo, enfim, mas ele seca, né? Você tem uma doença própria, que ele vai secando aqueles mamilos, mesmo com os aparelhos. Então, quando você faz a perícia, quando você faz isso, é para isso. E os aparelhos são para proteger, por exemplo, do pó de uma maneira geral, né? Então, o trabalhador merece que o empregador, e exige, a lei exige, entregue esses elementos para evitar esse tipo de doença, que é um ressecamento desses mamilos. Então, você imagina a caixa de abelha e imagina ela trabalhando, né? E lá a temperatura era agradável, né? Aí eu fui entendendo até que eu falei, quer saber de uma coisa? Já que eu não vou fazer medicina, o que eu absorvi aqui na Gazeta e tal, eu vou aproveitar naquilo que eu posso. Por exemplo, no caso do trabalhador, que tem o EDP, tem os equipamentos todos de proteção, ele tem a perícia, o cara vai verificar, o perito vai verificar se você é portador de alguma doença ou está iniciando. Por exemplo, o pó do granito. Então, o empregador... É cirrose, é sílica? Como é que é o nome do negócio? É sílica. Cirrose era no fígado. Uhum. É sílica. É sílica. Então, até o nome que fugiu aqui. Eu falei cirrose, mas tem um nome eu ia deixar para não causar nenhum tipo de... Então, você tem a proteção. O cara que não usa, o empregado que não usa, ele vai ficar doente fatalmente. Então, mas a doença dele é diferente da hemoptise. Hemoptise inflama e estoura. E o outro resseca. Então, esse é um problema cachoeirense, muito cachoeirense, porque nós temos uma grande quantidade de granito. E os empregadores, por óbvio, que obedecem à lei nesse sentido. Então, eu fui aprendendo assim. Então, quando eu vim para advogar, eu via isso já na prática. Agora, Wilson, para a gente traçar essa linha do tempo aqui, só para a gente chegar na... Eu estou empurrando muito, né? Não, tá empurrando não, tá no seu andamento, tá na sua voz. Mas eu queria dizer o seguinte, você foi para o Rio, você teve essa experiência, de certa forma, jornalística, te colocou em contato com várias áreas do conhecimento, como você está acabando de citar aqui. Bruno, eu aprendi um pouco aqui sobre tuberculose, sobre como faz isso, e eu apliquei isso no direito. Como é que chegou, como é que você voltou e chegou no direito? Sim. E também quero aproveitar, na sequência, você fala um pouco dessa palhinha de ser um comunicador, porque, de certa forma, você comunica isso o tempo inteiro com a sua escrita. Concilia aí essa linha de raciocínio. Eu estou entendendo e, ao mesmo tempo, eu estou achando a sua fala, a sua entrevista muito bem orquestrada do seu ponto de vista de didática. Muito obrigado. Não, aí, ó, sem dúvida. Ouvindo de você... eu vou chegar onde você quer. Isso, vamos lá. Porque eu estendi um pouquinho. Não, mas foi bom, é porque eu vou pontuando assim para a galera acompanhar o raciocínio. Tá e certo. foi ótimo, segue o baile. Então você viu a parte médica, que eu fui no direito, principalmente no direito do trabalho, né? Ótimo. Vi também a parte, agora, do jornal. Como aconteceu do jornal? Bom, eu tenho um grande amigo, uma pessoa que eu não posso esquecer nunca dele, porque ele sempre me prestigiou, e que para mim é o melhor advogado do Brasil e um dos melhores do mundo, que é o Sérgio Bermudes. Cachoeirense ausente também, né? Cachoeirense brilhante, talvez uma das caras mais brilhantes, que está acometido agora depois
de uma infecção e tal, ele está hospitalizado, não está bem de saúde e tal. Está se cuidando. Se cuidando. Mas um grande amigo, quase um irmão, ele virou consultor. Aí ele falou, olha, vem cá para o escritório, você vai ficar aqui. Lá no Rio ou aqui já? No Rio. Eu fui fazer uma visita a ele, e ele me encontrou, me ligou, sabia que eu estava lá, e por que você não veio aqui? Só um parênteses bem rápido. Sérgio Bermudes é um dos grandes nomes da advocacia do Brasil, tá? Para quem não conhece. Ele faz parte da Câmara dos Comuns em Londres. Pronto. Você entendeu o tamanho do cara, do sujeito. Aí o que acontece? Sérgio foi um grande amigo meu, é um grande amigo, eu devo a ele muita coisa. Muito, muito. Aí eu comecei, aí ele falou, vem cá, você vai ficar comigo. Falei, se eu pudesse, e hoje até a vida dá uma volta, e eu descontrolando um pouquinho sua didática, eu tenho uma sala, ele põe o nome dos amigos dele, né? Tem uma sala com o meu nome lá. Aí, que benção. Porque eu me dediquei muito a ele. Aí eu vi o primeiro texto que eu vi. Falei, Sérgio, eu estou morrendo de vergonha aqui. Mas será que eu posso falar com você o que eu penso? Oh, claro, você aqui é meu irmão. Aí eu falei, tá. Por que você não faz como eu fazia no jornal, como aprendi lá? Um lead. O que é isso? Tá. Um lead é o seguinte, o juiz vai ler a sua petição, ela tem 15, 20, 30 lá, mas deixa ele entender logo, entendendo os fatos. Ali ele já sabe o que ele vai fazer. Não fica aquele embolo, linguagem latinista, né? Ele falou, rapaz, você me falou um negócio. Dá para fazer na prática? Falei, dá uma petição para eu tentar fazer. Na época era na máquina de escrever. Morrendo de vergonha. E comecei a botar títulos, entendendo os fatos. Depois o que me interessava vinha com outro título. Até hoje eu faço isso. Então você vê a inteligência artificial, você vê isso tudo, a gente já antecipava lá atrás alguma coisa. Para a inteligência artificial existir, doutor, primeiro precisava existir a inteligência humana. Senão, isso que você está me contribuindo aqui exatamente é o fato que nos traz até essa entrevista. Que eu sei dessa sua contribuição, não sabia do caso específico. Mas isso é interessante. Para você que é novato aí no direito aí, ó, tudo começou lá atrás com mentes como a do Wilson Neto. Então, veja bem, até uma arrogância minha falar isso, mas aconteceu. Eu não posso deixar de falar porque aconteceu. Aí o que ele falou, mas espera lá, deixa eu ver. Aí eu colocava título. Na próximo passo do que eu queria que você soubesse, eu colocava um título. Como aconteceu isso e por que aconteceu. Aí vinha, isso. Aí minha tese eu ia desenvolvendo você, ia levando você na minha conversa. Então você é um dos sofistas modernos da Grécia Antiga. Mas às vezes nem era todo só sofismo, não. Às vezes era verdade mesmo. Mas aí foi muito interessante, porque eu estava diante de um gênio com a boca aberta, né? Mas eu digo isso, eu estou evocando o sofismo, é que no imaginário coletivo ficou o sofisma em verdade. Mas na verdade... Não era, né? Não, eu estava lendo aí, esses dias eu estava rebuscando meus conhecimentos aí. Na verdade, os sofistas, eles eram os caras que... Eles eram os pensadores, eram os teóricos da época. Uma escola famosa. Uma escola famosa. E eles, o seguinte, eles ensinavam os políticos modernos e os juristas modernos a construírem raciocínio. Sem dúvida. Né? Então, na verdade, o que você está me reportando aí, nada como... não é o que é dito, é como é dito. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, não é o teor da mensagem, é a Mas maneira como está apresentada a mensagem. Você está apresentando exatamente o que a gente faz. Ou seja, digamos que eu discorde de você, juiz, e quero que você entenda da minha maneira. Aí eu faço exatamente o que você está dizendo. É a construção Vou conduzindo, e às vezes eu até penso daquela maneira. Mas, de repente, os fatos exigem que você argumente dessa maneira. É verdade. Então, eu vou tentando conduzir você. Ó, eu vou aproveitar você aqui e vou dar uma contribuição mínima. Uhum. Eu sou formado em Relações Internacionais, né? Sei. E tive um professor
que creio que, desculpa aí, não sei, acho que ele está vivo ainda, com saúde, que Deus abençoe, longa vida ao meu professor Laudeir Franchise. Laudeir é um acadêmico, é um estudioso aí de grande idade, e ele deu aula para mim na época falando da história do Brasil, né? Na faculdade e tal, tinha aquela matéria ali que ele dava economia brasileira, economia do Brasil. Como é que surgiu a economia, etc e tal. E eu me lembro você falando isso daí, me recordei dessa ocasião aqui agora. Laudeir deu muito contundente na fala dele, falando que não concordava, que todo mundo... o pessoal queria tirar a essência do índio, porque o índio tá tendo suas origens violadas e tal, seus direitos, a sua cultura e tal. Aí ele deu uma aula muito forte, muito contundente, né? E a sala estava ali só ouvindo aquele conhecimento e absorvendo. Quando ele acabou de falar, eu cheguei e falei, Laudeir, professor, mas eu não concordo com o senhor, não. Aí ele, como assim você não concorda? Eu falei, você acha que o índio quer ficar cagando no mato e se limpando com folha de sabugo? O índio quer... Aí comecei a construir o raciocínio. No final ele falou, Bruno, você tem razão. Ele brincou comigo. E vai nessa linha aí. Tem hora que você tem que... Ainda bem que você não encontrou com o Darcy Ribeiro. Darcy foi... Rapaz, Darcy teve lá. Darcy? Não. É Darcy. Conhecia tudo de índio. Conhecia tudo de índio. Tudo. Mas continua, vamos lá. Então... Bom. Você... Aí a gente começou. Ele falou, rapaz... Aí você fez direito lá ou aqui? Não, aí eu vim embora para cá, porque eu falei, pô, eu vou explorar, Sérgio. Não, você vem embora para cá. E o Sérgio estava com o escritório... Não, estava no Rio. No Rio. Tá, vamos lá, continua. Aí eu fui, ele falou, rapaz, você está me ensinando uma coisa, botar título na matéria. Porque ficava aquela catatal de 10 páginas, você não se perdia. Aquele negócio ficava assombrado, não respirava, né? E no latinoro, no latim, falei, bom, isso, Sérgio, eu quero dizer para você o seguinte, não é meu. Eu aprendi na Globo. Olhando na Globo através de amigos que me colocaram em contato com Armando Nogueira. E devia a Armando Nogueira, depois, várias gentilezas que eu fui lá e tal, ele me recebia muito bem por causa do Rubem Braga, que para ele era um gênio. O Rubem fazia uma crônica ao meio-dia, no Jornal Nacional. Terminava o jornal da tarde e ele terminava com a crônica do Rubem. Então, comecei a fazer amizade com eles todos. O Sérgio falou, eu vou voltar porque eu tenho um compromisso com minha mãe de ajudar a cuidar da família e tal. Aí eu voltei. Fiz vestibular imediatamente, passei e ia permanentemente ao escritório do Sérgio. Aprendi aqui, fazia o curso aqui e ia para lá. Então isso foi muito importante para mim, mais importante possível e imaginável. Tudo que eu aprendi de direito, aprendi com ele. Se é que aprendi alguma coisa, mas ele sabia de tudo. Aí, bom, aconteceram muitas coisas na minha vida e tal. Aí eu falei, Sérgio, estou me chamando para ir para Brasília e tal. E por que você não vai? Eu tenho escritório lá também. Mas eu tinha assim uma emoção com a política. Sempre gostei da política, a ditadura militar, e a gente sempre lutando como estudante, aqueles sonhos assim maravilhosos que a gente possuía, né? E eu fiz, indo para Brasília, e terminando o curso aqui, fiz uma prova para o Senado. Passei e fiquei um tempo em Brasília, no Senado. Fazendo o que lá no Senado? Tá, eu fazia a parte jurídica. E fazia sustentações orais, às vezes, nos tribunais superiores. Mas aí, Wilson, você se formou aqui em Cachoeira, na FDCI? FDCI. Quem que é a galera dos seus contemporâneos aí, você lembra? Lembro de muitos. Roberto mesmo. Roberto tinha 2 anos na minha frente, mas era Roberto Depes, um excelente advogado. Roberto Depes é um cara que tem um nome violento aí na advocacia. Porque a gente tinha um patrono, que era o dono do escritório que ele trabalhava, que me chamou para trabalhar lá também, que era o Galdino Teodoro da Silva. Talvez um dos mais brilhantes advogados de Cachoeira. Que hoje tem uma escola no nome dele lá no bairro BC. Mas ele foi um brilhante. Trabalhou até como procurador do Ferraz.
Então, a minha vida foi assim, uma soma de coisas que, se você me pedir para definir exatamente como foi, era uma busca assim. Se você está hoje aqui, eu te ofereço 50 mil reais para você ir lá conversar com o Ferraz sobre um assunto. Eu falei, não, eu prefiro conhecer um outro advogado brilhante. Você quer conhecer o Ferraz e te dou 50 mil reais, mas conhecer um advogado dos mais brilhantes. E eu preferia deixar de ganhar os 50, mesmo precisando muito, e absorver os conhecimentos. Ou seja, um eterno aprendizado, sempre foi um aficionado pelo conhecimento. Por saber e não ficar satisfeito, meu querido, dessa forma. Isso é isso. Agora, Wilson, deixa eu só pegar uma palhinha aqui, fazer esticar um estilingue aqui, porque você citou o nome do Rubem Braga, né? E você chegou a ser contemporâneo dele ali? Não, contemporâneo não. Era o seguinte, o Rubem era uma figura muito fechada. Muito fechada e tal. Eu falei, Rubem, você... Aí comecei a fazer o seguinte, eu ia na casa dele. Não, agora eu não vou te atender não. Aí bati a porta na minha cara. Mas aqui ou lá? Ele estava morando aqui? Lá, morava em Ipanema, lá naquele... Aí eu era garotão e tal, falei, eu quero conhecer o Rubem de qualquer maneira. Hoje eu não posso te atender não. Aí bati a porta na sua cara. Aí eu falei, para mim tudo bem. Aí ele começou a me ligar. Mas me ligar para quê? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu quero que você traga para mim uma gurumbumba. Você sabe o que é gurumbumba? É um mato qualquer. É uma vara, vara que batia no cavalo. Uhum. O nome correto seria gurundumba, mas o certo, todos nós falamos gurumbumba. Uhum. E deu uma luta danada para eu conseguir essa gurumbumba. Ele queria a original, não queria vara de goiabeira, não queria a gurumbumba. Gurumbumba. E por que ele queria isso? Para que isso? Rapaz, ele é apaixonado por cachoeiro. Tudo que viesse daqui, ele adorava. É mesmo? E ficou com essa gurumbumba na cabeça e me ligava de madrugada, cara. Para te pedir a gurumbumba. Pedia a gurumbumba. E eu falei, mas que coisa hoje mais curiosa, um gênio desse atrás de uma gurumbumba. Hoje em dia, um homem ligar para outro tarde da noite, a interpretação é diferente, você sabe. É, cara, mas tadinho do Rubem, era um homem maravilhoso e tal. E ele tinha ele morava num apartamento, numa cobertura, tinha jardim, tinha tudo, todo tipo de Mas você está falando que isso não era contemporâneo dele, mas você está contando várias histórias aí que você tinha ligação com ele. Tá, mas veja bem, contemporâneo não, mas fã. Ah, entendi. É um fã. É. Entendi. Então tudo que ele fazia era genial, né? Ele me levou para a Globo com um telefonema. Entendi. E me conheceu na família, conheceu minha família aqui, o pessoal todo. Aí a tal da gurumbumba, fui lá um dia, você vai abrir a porta agora. Pô, você, mal-humorado, desse jeito dele. Falei, tá aqui ó, o gurumbumba. Entra. Aí ele tem um jardim. Aí conversando comigo, relembrando as coisas e tal. Era um homem, assim, excêntrico em determinados momentos. Né? Carlin Deps fala comigo que ele estudou na mesma sala que Roberto Carlos, no Cristo Rei. Você topou com o Roberto também na sua história? Não. Ou não? Caminhos diferentes? É mais velho, né? Mas veja bem, eu morei em frente ao Jardim de Infância, hoje SEAC. Sim. Se é que tem SEAC ainda. Isso. Ali. E aos domingos, esse é um projeto que a mulher do Raimundo Andrade, que foi prefeito de Cachoeira, ganhou em Buenos Aires. E implantou do mesmo jeito aqui. Evita Peron deu a ela. Qual o projeto? Esse do Jardim, que era o Jardim de Infância. E depois virou SEAC. Mas aí você me pergunta, mas o que tem isso a ver com Roberto Carlos? Roberto Carlos saía da casa dele, ia lá tomar um banho de piscina como todo mundo. Raimundo Andrade estabelecia um horário. Domingo, às 4 horas, ele abria os portões. Não tinha piscina, não tinha nada em Cachoeira. Tinha nada em Cachoeira ali, que era o ponte da galera. Então, Carlinhos deve ser desse momento. Dessa turma aí. Dessa turma. Agora, Wilson, antes da gente entrar profundamente no direito, vamos falar de questões mais técnicas. Só fofoca, né? Vamos fofocar aqui. Lembra aí alguns personagens que você, nessa história política sua, você que é um cara vivido. Lógico que não dá para lembrar de tudo e também estou te pegando aqui desprevenido. Mas, em linhas gerais, conta alguma história aí, ou curiosa, ou cômica, ou divertida,
o Jocosa, para a gente falar um pouco dessa sua construção. Você lidou com muita gente importante, Eu lidei cara. muito. Lidei aqui em Cachoeiro, lidei com todos os prefeitos. Agora há pouco você estava me falando que você tinha uma amizade particular com um dos ministros de Fernando Henrique. Você conviveu com essa turma toda. Mas é né? engraçado, não só eu não. Ele foi um rapaz humilde, Jerônimo Monteiro, que trabalhou, que morou na casa estudante, foi Zé Carlos, foi ministro de Meio Ambiente de Fernando Henrique Cardoso. Foi criado na casa de estudante. Capixaba, então? Aqui é Capixaba, aqui Jerônimo Monteiro. Aqui do lado. Uma pessoa brilhantíssima, decente, honesta, que venceu pelos méritos. Agora, Wilson, vou te fazer uma pergunta aqui Pode mais fazer. contundente. O que você observa da visão do povo brasileiro ou das instituições brasileiras em relação à política e à justiça nesses anos tão conturbados aí que você estava no auge do seu desempenho profissional, os anos 70, os anos 80, e o que a gente vê hoje? A gente ouve muito se falar que as instituições estão desmoralizadas, perderam um pouco o respeito com relação às coisas. Você consegue traçar um paralelo? É isso mesmo? A confiança no brasileiro nas instituições caiu, na justiça caiu? Ou isso sempre foi assim? Qual que é a sua visão? É uma pergunta muito, muito interessante, muito atual, muito que cabe muitas interrogações para todos nós. Bom, o que aconteceu, né? Muitas coisas. Aconteceu um momento democrático, uma ditadura militar, depois uma série de situações, um presidente realmente agressivo, violento e tudo mais, e fatos históricos que confrontam as instituições com o próprio momento político. O que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, você é um eleitor muito acirrado de algum tipo de candidato. E quando a justiça não decide a seu favor, as coisas mudam. Né? As coisas mudam e você começa a atacar as instituições. Eu sofri as dores de uma ditadura militar e tenho uma visão focada nas duas situações, a democracia e a ditadura. Bom, dizer que eu estou satisfeito com isso ou com aquilo, não. Mas não a ponto de distorcer o que há de bom. O que é isso que há de bom? Se você hoje diz que o Supremo Tribunal Federal está violento, está quebrando as normas, não está. Não está. Tem uma briga violenta entre o que a lei diz, o que determina a jurisprudência, os ministros, e a paixão política. Mas você não acha que a justiça, você que é um operador do direito há tantos anos, não está um pouco politizada, não? As decisões políticas não estão muito enviesadas, não? Deixa eu refletir com você. É impossível você pegar um desembargador, um juiz, ou um ministro, que não seja político. Que ele vota também, tem o candidato dele e tal. Mas daí é você ferir a lei, a jurisprudência, e atender a expectativas minhas, que às vezes não são tão boas e tal. Aí é uma paixão que vira do lado do avesso aquilo tudo que foi construído. A democracia nossa foi conseguida a duras penas. Você chegava, eu era adolescente, ia lá na minha casa, me prendia, eu avisava a minha mãe, acordava a minha mãe que estava atrás de mim e tal. Então as coisas não são tão fáceis assim. Eu acho que a violência política, o amor político, o amor o desamor pelo presidente, isso não pode mudar efetivamente aquilo que foi construído a duras penas. Então, às vezes, num momento em que eu esteja, digamos,
contra o Lula, ou contra o Bolsonaro, ou contra Manuel. Isso não está, realmente não deve ser levado em consideração se for analisado sob o aspecto da imparcialidade. É muito difícil ter imparcialidade num momento tão delicado como esse. Então, você tem que ter equilíbrio para saber realmente quem é quem na história, né? E preservar, sobretudo, a democracia. Muito mais as ideias do que os homens. Mas aí eu assisti um vídeo, deve estar pela internet aí, de um cara, de um jornalista, mas um cara que tem muito tarimba para falar o que falou. Fez uma leitura muito simples de uma premissa que todos nós conhecemos, mas ele foi muito assertivo em dizer o seguinte, em salientar esse fato. Por exemplo, nós temos a Suprema Corte no Brasil, o STF, Sim. que ele é um órgão de última instância, né, Sim, senhor. do país. Então, quando tudo já rodou, quando todas as esferas da justiça foram acionadas, em último lugar, o STF é acionado, em especial para julgar fatos que sejam estritamente inconstitucionais, ou seja, flertou ali com desabonar alguma lei pétrea do país, da Constituição, então o STF é acionado para julgar um caso. Você não acha, e esse eu quero a sua opinião, não estou enviesando a pergunta, eu estou apenas traduzindo um sentimento popular. Você não acha que acabou que o STF tem sido acionado para falar assim do manequim, do Joãozinho, dou 24 horas para isso, dou 48 horas para aquilo? Não está havendo um excesso de judicialização da política brasileira? Deixa eu falar com você. Estou te apertando, hein, Wilson? Estou te apertando. Não, absolutamente, sou muito tranquilo para isso. Diga. Muito tranquilo. Porque, veja bem, as pessoas que estão lá sofreram as agruras da ditadura militar, do golpe militar. Então, o golpe militar foi feito muito parecido com o que aconteceu em 8 de janeiro. Muito parecido. Então, há por exemplo, digamos até que, por hipótese, não estou entrando no mérito de nada, que o Lula esteja atravessando um momento muito difícil da sua administração, ou seja, esteja mal como administrador, mal julgado, mal interpretado, ou esteja mal mesmo, né? Então, isso ocorre o seguinte, ocorre no momento em que você tem uma figura popular que realmente participou, e não posso mentir disso, de uma coisa muito extrema, que foi o 8 de janeiro. Extrema demais, muito parecido com a ditadura militar, que foi mais organizada. Então, o que na verdade, se teme, e eu acho que é isso, é que se perde o Estado de Direito de novo. Por exemplo, eu estava dirigindo, digamos, num jornal. Sei. Então, às 3 horas da manhã, chega 2 sargentos lá em casa, me procurando. E minha mãe dormindo. Procurando para quê? Para assinar um documento que o nome do Dom Helder estaria proibido de sair nos jornais. Então, a mãe que ouve uma coisa dessa acha que é uma coisa terrível. A Miriam Leitão, que foi eleita agora para a academia, e é uma jornalista famosa e tal, foi presa muitas vezes aqui. Inclusive no Espírito Santo. Não, no Espírito Santo, porque ela morava aqui, trabalhava na Gazeta. Vitória. Presa com um cachorro. Então, essas coisas e tal. Traumatizaram. Não só traumatizaram, mas ficam vivas, né? Ficam vivas. Será que vai acontecer do mesmo jeito? Será que vai acontecer da mesma forma? E eu não creio que tenha uma decisão assim frontal à Constituição, ou à democracia, ao direito e tal. As pessoas vão discutir, vão lutar, tal, mas não vejo nada assim tão anormal com a experiência que a gente tem. Você acha que o que está acontecendo sempre aconteceu, sempre foi motivo de embate? É mais um capítulo... Mas, então, veja bem, aí você puxa um assunto muito interessante. Tudo mudou, né? Hoje você tem podcast, você tem facilidades e tal. Antes não, era rádio, né? Por exemplo, você tem um prefeito de Cachoeiro, que foi Hélio Carlos Manhães, que ganhava a eleição no rádio Cachoeiro.
transmitia um programa de esporte, falava muito bem. Popular extremos, você podia falar nada dele, e ganhava na rádio. Hoje não. Então as coisas mudaram muito. Pode ser também que as paixões tenham mudado, tal, alguma coisa assim. Então eu acho que essas coisas muito violentas, elas mudam de forma muito abrupta, muito rápidas, entendeu? E são muito emocionais. Tem pouco de didático, pouco de técnico, pouco de científico. Então há uma paixão hoje que você tem que tirar um pouco de lado e analisar as coisas mais friamente. O que é analisar as coisas mais friamente? Não há nada assim inconstitucional, mas tem um candidato, quer dizer, o Lula está mal no conceito geral, né? A gente não pode negar isso, ainda mais com o negócio do INSS, e está mal. Mas então cresce realmente aquilo que ficou latente, né? Com um líder realmente muito popular, muito assim, com um temperamento agressivo e tal, mas que agradava a grande parte da população. Se você disser em Cachoeira do Itapemirim que determinado candidato foi muito agressivo, em determinados momentos até passou do limite na Covid e tudo mais, tá, isso não interessa. Interessa se eu gosto dele ou não. Então eu acho que isso pode passar do dia para a noite, mas não pode ter uma análise, ela tem que ter uma análise fria da situação e não uma análise acalorada. Eu não vejo, assim, tecnicamente, não vejo nada de inconstitucional. Estou dizendo isso com mais pureza da alma, mais democracia que eu possa ter. Eu não vejo nada, assim, objetivamente, nada que possa, a não ser a paixão. A paixão leva à loucura, né? Eu acho que realmente não aconteceu nada ainda que pudesse dizer, olha, está uma transgressão violenta da lei, uma coisa assim. Não vejo assim, não. Não, tudo bem, e a gente está aqui, o espaço aqui é democrático, ele está aqui para dar voz mesmo, e eu estou te perguntando porque a sua resposta tem valor histórico, tem valor cultural, tem valor técnico e tem valor também a nossa ponto de vista de análise aqui, por que a gente pensa, o que a gente não pensa. Como você bem disse, tem muitas opiniões e tem muitas visões. É difícil tocar o direito, né, com tantas paixões. Eu vou interromper um segundo pelo seguinte. Eu nunca acreditei que o Lula pudesse ganhar a eleição do candidato. Então, eu percebi nas pesquisas, fazendo uma leitura fria e tal, que ele ia ganhar a eleição. Isso aí vai ser um desastre. Ele ganhando a eleição vai ser uma violência, tamanho e tal, e foi, né? E continua sendo, porque ele hoje desempenha está mal no governo, né? Um momento difícil para ele. Não sei se por incompetência. A única coisa que eu fico vendo, e aí eu estou te retratando a minha opinião, o TSE interferiu em várias campanhas, em várias formas uma das formas da democracia ser plena é você poder dizer o que você pensa. Sei. A partir do momento que você fica escolhendo palavras para falar e com medo de repercussão, significa que você não está numa democracia plena. Exatamente. E aí, quando o processo eleitoral se iniciou, o TSE mandou o lado do Bolsonaro não retirar da campanha um vídeo que dizia, olha, o Lula é a favor do aborto, né? Mandou retirar. Bolsonaro foi lá e retirou. O Lula fez uma campanha dizendo, olha, o Lula é amigo de ditadores. Eu vou ser sucinto aqui para não me delongar. Não, sem problema. Aí o Bolsonaro foi lá e tirou. Olha, o Lula tem muita corrupção no governo dele. Ele é um cara que vai aparelhar o Estado. Não pode, porque isso antes ele tirou, você está atacando frontalmente. Resultado, Lula ganhou. Primeira coisa que ele fez foi receber de Nicolás Maduro aqui com tapete vermelho. Né? Mandou asilo político lá para agora, recentemente, para a menina que foi mandada ser presa lá no Peru. Deu apoio ao cara da Nicarágua, que é ditador reconhecido lá. Tem uma foto dele que está rolando hoje, agora, nesse momento, que ele estava lá ontem, final de semana, no Putin,
lá que é sabidamente um ditador, estava ele, o ditador, alguns ditadores lá da África, mais maduro, que não tem entrado em país nenhum democrático, ele estava lá convergindo com essa galera. A questão do aborto lá, uma das primeiras medidas do governo dele foi tirar o Brasil do plano anti-aborto, né, da assinatura do Tratado Internacional. Então, eu fico vendo assim, eu vi muita força vindo do lado de quem tem o bastião da justiça para prejudicar a fala de um lado. As estatais, por exemplo, agora tem um rombo recorde aí agora no Correios. INSS. Do INSS nem se fala, né? Enfim, mas isso aí é assunto. Eu te trago aqui para a gente falar de política. Eu sei, mas interessante. Se aí viria outro, né, de esquerda, mais democrata e tal, dizendo que o Lula estava esmagado pelo presidente da República, dos Estados Unidos, e foi buscar um equilíbrio, né? Porque realmente você não tinha noção do que pudesse acontecer com a avançada do presidente dos Estados Unidos. Trump, né? E até os empresários, né, ficaram com receio. Então é uma jogada lá de cima, né, uma jogada estratégica, que a gente não pode firmar um ponto de vista sobre a participação democrática ou não. É verdade, é muita coisa. Então você tem que olhar as coisas de forma mais adequada, para amanhã dizer, olha, realmente o cara tinha razão. Como você bem falou, sem paixão. Exato, eu acho muito que era importante. melhor, né? É verdade. Agora, Wilson, vamos aqui para o nosso tema central da nosso bate-papo. Tá. O senhor é um advogado de carreira, né? É um empresário que é um advogado que se comunica bem com o mercado político, né? O senhor assessora juridicamente, o senhor tem causas aí no meio da política e também no meio empresarial, né? E você está muito por dentro, né, do atual movimento que a gente trouxe você para deixar claro aqui para o Pó de Pedra Jurídico. O nosso público aqui é formado por muitos empresários e também por vendedores, que também estão sentindo os efeitos dessa transformação da pejotização. Quer dizer, existem os encargos trabalhistas, existe uma forma de ser aí no CLT, e a gente viu um mercado migrando fortemente para poder pejotizar os funcionários, que eu quero que o senhor explique sobre esse termo, o que é, e algumas mudanças que estão acontecendo nesse momento. Você que é vendedor, você que é prestador de serviço, tem um CNPJ, você vai ouvir uma explicação do doutor Wilson sobre o assunto. É engraçado que a pejotização é um tema que muito atual. Muito atual por quê? Ninguém melhor do que o empresário pode falar sobre a pejotização. Que é uma pejotização, né? É transformar o empregado numa pessoa jurídica. Então a empresa ficaria sem um ônus dos encargos trabalhistas, porque tem na sua empresa uma pessoa jurídica e não um empregado. Pois bem, essa discussão ela rola esse tempo todo no âmbito da Justiça do Trabalho, principalmente, e do Supremo. Então começou a haver um conflito entre o que decidia o Supremo sobre a pejotização e a Justiça do Trabalho. Sim. Então, veja bem, a partir desse momento, e eu quero dizer isso tudo de forma democrática e tal, chamou-se o fato a si, o Supremo chamou-se a si, porque estava acontecendo uma dúvida muito grande. A Justiça do Trabalho pensava de um jeito e o Supremo de outro. Ou uma parte do Supremo pensava de um jeito e a parte da Justiça do Trabalho pensava de outro. Então havia uma instabilidade, uma instabilidade jurídica. Então um dos ministros, que foi Gilmar Mendes, solicitou que se parasse as decisões sobre pejotização. Como assim? Vamos acabar com essa discussão, porque o Supremo é legal, o Supremo disse que é legal, o Justiça do Trabalho, então criava uma instabilidade jurídica e social. Então, o que o Supremo colocou? Dessa forma, vamos
fazer uma reunião para discutir exatamente se é legal ou não a pejotização. Porque a pejotização, para ficar claro para quem está em casa, foi entendida por uma ala aí, o que você está me dizendo agora, de que era um subterfúgio para o empresário se esvair, manobrar os direitos trabalhistas. Por outro lado, outra ala alega que os tempos são outros, né? Ninguém cumpre mais carga horária de 44 horas semanais, o cara trabalha de noite, as folga de manhã, vai na academia, o cara tem carro para se transportar, ele não depende de transporte coletivo mais, né? Quem é PJ. O cara tem uma liberdade para poder assumir o tempo dele e prestar serviço. Todos nós queríamos isso, né? Quem tem razão nessa história, Wilson? Tá. Eu acho que, em tese, o Supremo vai decidir agora, junto com a Justiça do Trabalho, ouvindo todos. Eu acho que a razão estaria no que é justo, né? Posso retratar uma realidade nossa aqui? Pois não. Por exemplo, eu sou vendedor de carreira, né? Trabalhei muitos anos aí na Marbrás, com o seu Camilo lá, né? Outras empresas mais. Eu digo para o senhor o seguinte: o vendedor hoje de granito, que são meus colegas de profissão aí, ele trabalha na empresa ABCDH. Hoje, honestamente, o cara tem uma carteira de cliente formada, o que o empregador quer do cara é que ele venda. Né? E aí, algumas empresas entendem, isso não é generalizado, tá? Tem muitas empresas que o cara tem lá 44 horas semanais, certinha, chega às 7, sai às 7, aquela coisa toda. Mas tem algumas empresas que dão uma liberalidade pro cara, dizer o seguinte: meu amigo, você pode, se você estiver em casa lá, chegar aqui meio-dia, tá tudo bem, você vai lá e tal. E aí, nesse caso, você é um PJ. Então, os encargos que eu descontaria da sua folha, eu vou te pagar, te integralizar na sua folha do seu pagamento e você se vira com seus compromissos. Mas você não acha que isso faz sentido ou, como você bem disse? Não, eu acho que faz sentido. Tem casos que não. Faz sentido. Tem casos, obviamente, que não, mas faz sentido, porque isso seria mais um acordo, né, entre o sindicato, a empresa, e que seria bom para a empresa e para o empregado. Mas o problema é que o sindicato não aceita isso, né? O sindicato tem dificuldade de aceitar isso. Ele vai ter que aceitar se o Supremo decidir contrário, né? Como a Justiça do Trabalho decide, o Supremo mesmo decide, o que é, por exemplo, vem o sujeito e vou botar uma outra situação. Vem o empregado e diz o seguinte: olha, eu não faço parte da pejotização. Eu sou empregado. Eu trabalho aqui, venho na empresa, tem testemunha que eu venho e tal. Então, na verdade, eu sou empregado. Então, a dúvida está exatamente, até tem decisões brilhantes aqui, de juízes brilhantes, dizendo que, na verdade, aquilo não era, ele conseguia provar. Se ele conseguiu provar o vínculo que estabelece o vínculo empregatício, e o principal do vínculo empregatício é a subordinação. O principal dos 3 itens é a subordinação. Se você é subordinado, você é empregado, fatalmente. Mas ali você, como você bem disse, tem a liberalização. Você chega a hora que você quiser, de madrugada, de dia, de noite e tal, trabalhando. Não tem uma subordinação. Eu deixo você à vontade, como se fosse um autônomo. E é autônomo, né? Um prestador de serviço. Exatamente. Se você conseguir mostrar que é autônomo, prestador de serviço, você realmente não é empregado. Mas o que estava acontecendo, de uma maneira geral? Um juiz entendia que o sindicato tinha razão, que realmente, mesmo assim, havia o vínculo empregatício, e o outro não, dizendo que, na verdade, você era um empresário, mais ou menos, entre aspas, mas com autonomia. Se você provasse, quer dizer, dentre os itens salário e tal, tudo mais, que você era subordinado, não, eu ficava na empresa o dia inteiro. Ficava na empresa o dia inteiro, então eu sou empregado. Quando, na verdade, não era isso. E tinha autonomia para ir para a empresa, usar a empresa,
para fazer isso, aquilo. Tal. Não estou contra o empregado, absolutamente não estou. Mas o empresário, nesse aspecto aí, tem razão. Tem razão em que sentido? Ele tinha autonomia total. Se não demonstrasse a subordinação, que é o primeiro item do vínculo empregatício, você não conseguiria a pejotização. Então começou a criar esse tipo de situação. É possível a pejotização? O sindicato disse que não. Tá. É possível a pejotização, dizia o Supremo e a Justiça do Trabalho. Desculpe. Mas o que aconteceu? Aconteceu é que, realmente, havendo essa discussão ainda, sem predominar uma ideia básica, fundamental, virava uma coisa sem norte, sem orientação técnica. Amanhã você dizia, não, aí ficava essa discussão. Então, o que o Supremo fez? Pediu para suspender o julgamento dessa situação até que se definisse exatamente as características da pejotização. Tá, e isso quem deveria definir seria o legislativo, né? Não, mas o porquê que... Não, veja bem. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Supremo e a Justiça do Trabalho entrariam num acordo para saber quais os itens importantes, mas talvez num nível até melhor. Juntava o sindicato, o Supremo e a Justiça do Trabalho para não haver esse conflito. Não, é pejotização, está aqui, está outro. Não, não é por isso, por isso. Aí ficava esse tipo de decisão. Um assunto ainda difícil de ser inaugurado como uma passividade qualquer. Então você ficava sem entender, a hora que fosse fazer o contrato, entender o que você estava fazendo. De repente você recebe uma ação trabalhista violentíssima, aí, quando, na verdade, o cara era submetido à pejotização. Era uma pessoa jurídica. Mas como é que hoje a gente pode passar minimamente uma orientação jurídica, o senhor com toda a sua expertise aí no caso, no tema, o que faz um empresário hoje? O que ele faz? Eu vou falar para você o seguinte. Para ele se resguardar. Tá. O que caracteriza o emprego? O que caracteriza o emprego? O vínculo. Subordinação. Não. O que vai caracterizar? A primeira coisa e fundamental é a subordinação. Tá. Não tem subordinação, não é empregado. O resto dos outros itens, salário, beleza. Mas a subordinação é o primeiro item. Então, se você acaba com a subordinação, abriu um campo para a pejotização, que é talvez até uma evolução, não sei. Se o sindicato bater o pé exatamente em cima disso, não está correto. Porque a lei já diz desde sempre, desde a consolidação, que a subordinação é fundamental para caracterizar o vínculo empregatício. Então, aí vem os outros itens, né? Horário, salário e tal, beleza, sem problema nenhum. Mas se não houver subordinação, já dançou, já descaracterizou o vínculo empregatício. Então, eu acho que vai se bater muito em encontrar um denominador comum que não prejudique o trabalhador nem a empresa. É porque o trabalhador também, em grande parte, ele já está também querendo se desfazer desse vínculo, porque ele quer... A gente passou pela pandemia que mudou muito também a forma da gente encarar trabalho, porque teve o tal do home office, né? O cara vai para casa, fica em casa lá, e o cara participa de reunião, o cara fica lá no conforto da casa dele, mas também alguns limites, né, que circundariam e que delimitariam, né, o limite do desempenho da atividade profissional com o pessoal, meio que se perdeu, né, foi para o espaço. Aí beleza, acabou a pandemia e todo mundo tá pegando um gostinho do negócio. Esses dias eu poquei de rir, cara. Não sei se você viu esse meme aí. Desculpa aí, você que tá ouvindo a gente. Mas eu vi que surgiu um meme aí de uma funcionária da Petrobras, suposta, né? Não sei se ela é. Não sei se isso é meme, que hoje em dia não dá para acreditar em nada, mas pareceu verídico. Uma funcionária da Petrobras fazendo um discurso numa tribuna dizendo que o trabalho na empresa oprime ela,
que ela não quer ir para a empresa mais, que ela está tendo ataque cardíaco, que ela está tendo crise de ansiedade, que a saúde dela está debilitada. O mundo está meio caótico, né, doutor Wilson? Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: a legislação hoje, ela permite que ela entre em ingresso em justiça contra isso tudo. O que eu quero dizer, em síntese, é o seguinte: não é um problema muito difícil, não. Por exemplo, eu tenho situações em que a pessoa que ocupa a pejotização, o cargo, ele quer ser empregado. Rescindiu o contrato, ele quer ser empregado, com hora extra, com isso. Então, há uma... Férias. Tudo. Então, eu não estou dizendo que está errado ou está certo. O que eu quero dizer é o seguinte: há essa discussão veemente sobre isso. A pessoa realmente era pejotizada, mas trabalhava dentro da empresa, digamos. Conseguiu uma série de testemunhas que ele trabalhava lá e tal. Então, o que o Supremo e a Justiça do Trabalho querem? Encontrar o denominador comum, caracterizando. Por exemplo, se eu caracterizo o que representa, quais as situações que representam os elementos fundamentais que caracteriza o vínculo empregatício, se você provar de boa fé que realmente possui, não tem jeito, né? Você está pejotizado, digamos, lá na minha empresa. Você fica o tempo todo lá. Mas é muito fácil de você saber se é ou não. Aí a pessoa consegue testemunhas de que fazia isso e tal, aí criou o problema. Aí junta a jurisprudência do Supremo. O juiz de trabalho fica doido. Porque ele junta, por exemplo, eu trabalhava aqui com você, mas era pejotizado, eu que fazia as transações todas e tal, mas eu não tinha horário de trabalho, não tinha isso, uma série de coisas que caracterizam. Se você, na minha opinião, se você caracterizar exatamente o que é um empregado, o que é uma pessoa jurídica que trabalha para você, acabou. Agora, isso se faz através de uma audiência, com testemunho, e às vezes cria esse tipo de problema. Para evitar um desgaste, porque o cara vem e junta a jurisprudência do Supremo, que é possível ser pejotizado assim, cria um caos. Então, o Supremo e o Tribunal de Justiça e a Justiça do Trabalho querem fazer um denominador comum. Isso aqui caracteriza isso caracteriza isso. Porque todo dia tem um problema. Você acha que essa solução se resolve rápido ou isso vai Eu acho que se arrastar? Tem que ser rápido, né? Porque o prazo está correndo. Tem que ser rápido, porque senão cria um caos. Agora, não é muito difícil, se você tiver de boa fé, é muito difícil para o juiz, porque você leva testemunho de toda sorte, né? Um e o outro lado, né? O que é o dono da empresa e o outro que é empregado. O cara que ficou zangado com você da empresa, papo. Não, ele trabalhava lá mesmo o tempo todo, 24 horas, ficava preso. Tá? Realmente isso é delicado, né? E era subordinado? Era subordinado. Então acabou. Subordinado é o principal. Então, realmente, essa discussão, me parece, vai ser colocado um fim a partir do momento que eles cheguem a uma conclusão do que é pessoa jurídica que trabalha e é o empregado. Um dos casos muito emblemáticos desse embate jurídico aí foi o da Rede Globo, né? Você citou algumas vezes aqui. A Globo, visando conter custos e tal, fazer uma melhor administração do tempo dela lá, ela botou a galera tudo para PJ, né? Os apresentadores, a gente vê nas mídias sociais, nos jornais, aí o pessoal reporta isso. A gente não botei a mão em processo, então não sei o que o processo diz. Não sei administrativamente o que ocorreu. Mas as reportagens da vida aí diz que a Globo fez isso. Aí, durante o governo Bolsonaro, o Ministério do Trabalho foi lá e deu multas multimilionárias. Por conta disso, se mandou assinar a carteira de todo mundo. Aí ganhou esse governo aí, foram lá e cancelaram tudo. Ou seja, a nossa justiça não é politizada, meus amigos. Veja bem, o que acontece é o seguinte, não é uma coisa, se você quiser agir de mau caráter, com posições de pouco caráter, é fácil, né?
Mas também é fácil desmembrar um PJ de um empregado. Se você leva uma gama de testemunhas que mostram que você, principalmente, você põe isso na sua cabeça, a subordinação. Bom, tem salário, subordinação, tá, mas subordinação é princípio, é fundamental. Para os empresários que estão nos ouvindo aqui, para você que é trabalhador PJ, fique orientado aí, doutor Wilson Debs, que é especialista na área, conhecedor do direito da área, já está apontando um ponto didaticamente aí. Esse assunto é polêmico, está em revisão nesse momento pelo Supremo. Ponto. Então, não tem resposta fácil para questões difíceis. Não né? tem. Então, o que você tem que fazer é se resguardar, lembrando que o ponto mais crucial é a subordinação. Não é isso? Ela é fundamental. Saulinho, vamos falar aqui um pouquinho dos nossos queridos patrocinadores, que são as empresas que estão conosco aqui nessa caminhada, a começar pela OMI Roadings. Quero te pedir para você entrar no Instagram da OMI Roadings, seguir lá, curtir, comentar, compartilhar, interagir com o conteúdo da OMI Roadings, um complexo de negócios, dentre eles o mármore e granito, no Brasil, nos Estados Unidos e ao redor do mundo. OMI Roadings está com a gente aqui. Também quero falar com vocês da Envelope Mais, aditivos industriais limitados. Seu Wilson, você sabe o que é o envelopamento de bloco? Não sabe? Não conheço. E eu vou te explicar. Você está vendo essa pedrinha aqui, por exemplo, tá? Suponhamos que fosse um bloco, né, aclimatado. O que acontece? Muitos materiais de alguma procedência de quartzito, dolomítico, muitos materiais que a gente chama de exóticos, né, hoje em dia, eles têm uma formação rochosa mais frágil, mais amolecida. Sim. Então, quando você ia manipular, você tirava o bloco da natureza e pegava ele, botava em cima da carreta e transportava embaixo do tiar, esse bloco não suportava o processo de logística e de industrialização. Então ele desmanchava, porque a pedra ia desmanchando, né? Porque ela é porosa, a formação rochosa dela é assim. Então, empresas como a Envelope Mais e outras mais no mercado, mas a nossa queridinha que é a Envelope Mais, desenvolveram uma tecnologia chamada envelopamento de bloco. Muito que lá na jazida, seu Wilson, eles vêm com um produto, com a camada aqui, preenche tudo e envelopa esse material, gerando uma proteção de superfície, de modo com que esse bloco seja transportado de maneira protegida e ele suporta o processo de beneficiamento. Então, muitas das pedras que a gente tem hoje aí, cristais como esse, alguns quartzito, fucsita, que não teriam viabilidade técnica para se explorar, hoje, com a tecnologia do envelopamento, estão disponíveis na mesa da sua casa, na sua cozinha. Muito interessante, muito bonito. A Envelope Mais é uma empresa pioneira nesse setor e é parceira do Pod Pedra Podcast. No dia 19, vamos aqui apresentar para vocês as novas empresas parceiras também da nossa caminhada aqui. Não é isso, Emily? Não é isso, Saulinho? E trazendo tecnologia para o setor produtivo de rochas ornamentais. Muito. Doutor Wilson, você tem alguns clientes aí na área do mármore e granito, da indústria do mármore e granito? Muitos. E gostaria de até dizer, você estava fazendo uma observação assim, eu sou leigo na parte técnica, e diria o seguinte: eu vi um programa muito interessante, foi num canal desse de televisão, uma bactéria que deu no norte do país, no mar. Vinha uma bactéria, começou a atingir os banhistas, e depois alguém com expert no assunto disse que essas bactérias pegavam nos granitos e mármore. Elas vinham, deformavam o granito. A bactéria que vinha no mar. Foi no norte do país. Quando você conseguir de achar essa fonte, aí me passa, me encaminha. Eu já tenho um tempo bom. Eu vou conseguir. Eu conversei com um japonês e ele falou: pô, como é que você sabe disso? É verdade. Como é que você sabe disso? Eu vi na televisão. Descobriram que a bactéria que estava atacando os banhistas, elas atacavam também as pedras. Então, foi um trabalho feito pelas pessoas que são da área para matar essas bactérias.
Interessante. Muito interessante. Elas Tem muita tecnologia. Tem muita tecnologia vindo muito, aí. Né? Agora, seu Wilson, bom, eu acho que o assunto pejotização está bem tratado aqui, bem reportado por nós. Eu queria encaminhar para o final do nosso bate-papo. Pois não. E você trouxe um livro para nós aqui, né? Você é um apaixonado pela cultura capixaba, em especial cachoeirense. Sou, né? muito. E você usando uma palavra carinhosa aqui, você é um aliado de Ferraço, de longa data, está com ele em algumas histórias da vida aí. Recentemente, Ferraço, que foi eleito aí pela comunidade cachoeirense o prefeito do século, né, em Cachoeira Itapemirim, no século passado. Mais uma vez, desejamos vida longa ao nosso querido Ferraço, que por acaso é meu padrinho de casamento, ele e Norma, né? Por causa de Suzana, convite de Suzana, minha esposa. Mas desejo vida longa para Ferraço. Mas é lógico, até pela idade avançada, né? Pelo cansaço. Ele mesmo disse várias vezes que nem queria vir candidato pela idade já avançada. Com certeza está fazendo um mandato aí, chave de ouro, para fechar a participação política dele, pelo menos no tocante ao poder executivo em Cachoeiro. O que você acha que são as contribuições de Ferraço ao longo da história da nossa região? Você continua escrevendo isso? Escrevo. No jornal? Escrevo, tá? sim. Quais são as contribuições de Ferraço aqui na nossa política local? E a gente emenda falando desse livro que está aqui, o Fotocrônicas 2. Combinado. Olha, eu quero dizer e deixar bem claro que eu sou amigo do prefeito Ferraz de muito tempo, sou até advogado dele em alguns processos, né? Vários processos, para ser mais justo. E conheci há muito tempo. Ferraço, divergimos ideologicamente, politicamente, em alguns momentos, mas Ferraz sempre foi um político notável, dos mais notáveis de Cachoeira do Itapemirim. Principalmente pela sua dinâmica, pela sua esperteza. A esperteza do Ferraz como político é inominável. Você não dá para você definir. Ferraz é isso. Ele é mais esperto ainda. Então, o que eu quero dizer? Sempre apreciei o trabalho dele. Ferraz já fez uma revolução geral, não só em Cachoeiro, mas no Brasil também. Ferraz foi uma figura importante. Foge até da geração que vem logo depois da nossa e tal, o conhecimento dele como político. Eu vou fazer um adendo aqui, para te voltar a palavra. Eu morei em Vitória há uns 10 anos, eu morava, na verdade, em Vila Velha, trabalhava em Vitória, trabalhei na prefeitura de Vitória, trabalhei nas indústrias de granito lá, e eu ouvia, era comum eu voltar para casa, atravessando a Terceira Ponte, ouvindo a CBN e ouvia também aquele programa lá, A Voz do Brasil, né? Que tem os correlatos ali, que tem o programa do Senado, da Câmara, da Justiça, e são as informações ditas oficiais, né? Que era o meio de comunicação, era o rádio, como a gente já rememorou aqui. E um belo dia estou eu voltando, não lembro que ano exatamente, 2009, 2008, por aí. E aí, na Voz do Brasil, estava lá. Alguém fez uma menção honrosa. Eu lamento que eu não vou lembrar do tema. Mas alguém lá da Câmara de Brasília fez uma lembrança da época que Ferraz foi deputado federal. E passou um trecho até longo de um discurso muito contundente de Ferraz defendendo Cachoeiro, defendendo o sul do estado aqui, o capixaba e tal. Quer dizer, o Ferraz é o tipo de personagem político que você pode até não gostar dele, mas ele não passa despercebido, né? Nunca. Eu quero fazer uma confissão a vocês aqui. Juro a vocês que não tem nenhum tipo de exagero. Pelo contrário, que ideologicamente a gente era diferente. Que pode até assustar as pessoas,
essa confissão que eu vou fazer, mas ela faz parte da história. Você pode perguntar a ele pessoalmente. Ferraz chegou pertinho da presidência da República, no governo Figueiredo. Perto, muito perto. Então eu sei isso por parte de pessoas muito influentes que conheciam muito. Até que... Ótimo. Sua colocação. Realmente, eu não sei, está lançando a biografia aqui, hoje, amanhã, não sei. Isso tinha que constar, porque quem me falou era uma pessoa muito próxima ao Figueiredo. Ele esteve próximo, muito próximo da presidência da República. E depois, de forma até, digamos, forte, muito forte, ele teve que votar em Maluf na eleição indireta. Mas ele esteve muito próximo da presidente da República. Não, e esse discurso dele que eu ouvi nesse período aí, 2008, 2009, converge com essa fala sua. Essa informação eu tenho de uma pessoa muito íntima do Figueiredo. Muito íntima, era uma pessoa até de minha, emocionalmente muito íntima. Bom, resumindo, eu estou dizendo isso porque eu tenho condições de dizer, porque ficamos contrários em várias campanhas, mas nunca nos tornamos inimigos. Nunca. E até sou advogado dele em vários processos aí. Eu quero dizer que o Ferraz talvez seja um dos políticos mais hábeis que Cachoeira já produziu. Realmente, o grande conflito dele em Cachoeiro, se você pudesse enumerar hoje, era uma figura populista, muito, Hélio Carlos Manhães. Os dois eram realmente as duas figuras mais proeminentes, uma do MDB e o Ferraz. O Ferraz começou muito jovem, né, na política, como vereador, muito novo, e Eurico Rezende dizia, não traga o Ferraz aqui, pelo amor de Deus, senão ele leva até o palácio para Cachoeira. Então, é verdade, eu estou dando um depoimento completamente isento, não tenho nada com o Ferraz, absolutamente nada, não tenho vínculo de administração, nada. Não pretendo nada dele, nem ele pretende de mim. Então, eu quero ser honesto com você. O Cachoeira tem um político expressivo, deve fazer agora... Quer dizer, está lutando para fazer o filho, mas igual a ele, só Hélio Manhães que tem popularidade como ele. Ele já não está entre nós, né? Não está entre nós. Mas não Ferraz não faz o gênero Hélio Manhães. Um bom locutor, um bom encantador de massas e tal, mas Ferraz não. Ferraz tem um temperamento diferente. Ele vai até onde pode. E ele foi realmente importante para Cachoeiro, realmente é importante. Uhum. Então, eu quero dizer a você isso. Ferraz realmente, a idade hoje não permite fazer. Outro dia eu estava lá no centro de manutenção, eu fui secretário até de obras, num período aí. E a gente construiu praticamente aquele centro de manutenção total, mas com base... Aqui na frente. Aqui. Era um morro, mas com base num plano de governo bem adequado. Você me parece que está chegando ao fim, né? Tá chegando, mas eu queria aproveitar, Wilson, olha só, vamos lá. E a gente pode marcar depois outros momentos que a conversa tá boa e tem muito papo. Eu não quero esgotar todos os mesmo porque não dá. Mas eu queria aproveitar essa riqueza de conhecimento sua, cara. Você é um cara que conquistou uma credibilidade, conquistou uma trajetória, uma posição em que você participou efetivamente da vida cultural, da vida social, da vida, vamos botar até folclórica, vamos dizer assim, de Cachoeira de Itapemirim. Haja visto esse livro que eu não sabia que você tinha feito. Eu queria que você pontuasse para quem está aqui, rapidamente, para quem não é de Cachoeiro, porque a gente tem gente do Brasil inteiro aqui que acompanha a gente do norte do estado, gente que é do ramo da pedra de vários segmentos, enfim. Existe a gente que é daqui é meio suspeito a falar porque soa como bairrismo.
Mas é fato, eu rodei o Brasil inteiro também. Eu rodei o Brasil inteiro. Pela Marbrasa, por outras empresas, durante mais de 10 anos. Brasil mesmo, de pegar o avião aqui, ir para o Nordeste. E eu, a vida inteira, topava com cachoeirense. Do nada, eu topava com cachoeirense. Impressionante. E chegava lá, tá um cachoeirense numa posição de destaque, numa posição de evidência, numa posição de empreendedorismo. Você acha que é presunção da nossa parte a gente entender que realmente o cachoeirense tem um pezinho aí que justifique aí tantos nomes pomposos como a gente se autodenomina aqui, capital secreta do mundo, Atenas Capixaba? Você acha que a gente é para isso mesmo? Ou a gente está em pé de igualdade com outros lugares da nação aí? É uma pergunta altamente que propicia uma indagação muito violenta. E sem chegar a uma conclusão, porque já pensei muito nisso. Você veja bem, eu passei a morar logo depois do supermercado ali na Coronel Borges, na Rua Moreira, na rua onde tem o Bem Viver. E fazia uma caminhada diária. Até a ilha eu voltava, cedo. Então, chegava ali na altura daquela rodoviária do interior, onde as pessoas ficavam esperando. Ficava, não fico ainda, na Beira Rio. Não tem muito tempo que eu não passo ali, a pé, né? Aí o que eu vi? Eu vi as pessoas passando mal ali. Passando mal e, às vezes, provocando vômito no rio. Passava uma vez, passei uma, fiquei sem graça de perguntar. Eram pessoas idosas e tal. Fiquei com muita inibição em falar. Aí chegou um dia e falou, bom, eu não posso continuar ficando assim. Dessa forma, eu não posso. Aí fui e perguntei a uma senhora, o que está acontecendo com a senhora? A senhora precisa de ajuda? Eu levo a senhora na farmácia e tal? Não. Eu saio da Casa do Câncer, fui fazer quimioterapia e a gente imediatamente desce e vem pegar o ônibus para ir para o interior. Falei, mas não tem possibilidade de ficar de repouso? Não, não tem. Então eu fui sair, meu Deus, a senhora não quer ajuda nenhuma, não. Aí fui conversar com a presidente da Casa do Câncer. Falei, olha, eu estou com uma ideia aqui, eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Eu vou pegar todas as figuras folclóricas de Cachoeira do Itapemirim, vou fazer um livro e vou vender esse livro totalmente para vocês, para comprar uma casa do lado da casa de Humberto, que era diretor da FDCI, para tentar abrigar vocês. Aí conversei com a presidente da Casa do Câncer na época e lancei 2 livros. Lancei um, deu certo, lancei 2. Então a gente conseguiu comprar o prédio. O resto eu não consegui fazer, foi o pessoal que fez. Então a gente comprou a casa, eu achei uma coisa muito interessante. E o Rubem, falei com o Rubem fez o primeiro prefácio do número 1 e o Ziraldo fez o do Fotocrônicas 2. E deu uma melhorada também gráfica no livro, sabe? Que é esse livro aqui. Que é esse aí. Dá para mostrar, Saulinho? Dá para a gente focar aqui na câmera? Dá para mostrar. Então, Saulinho vai dar o suporte para nós aqui. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas um dia eu fui mostrar ao Roberto Carlos. Como é que eu faço aqui? Pega lá, Salim, vou mostrar aqui. Pode me entregar aqui, seu Wilson. Pois não. Então, o que aconteceu? Vai botar aqui para a gente ver. Eu estava com o livro na mão e fui mostrar ao Roberto Carlos. Sei. De lá ele gritou, ó o moringueiro aqui. Que é o moringueiro que está na capa. O Roberto falou? Falou, olha o moringueiro aqui, Wilson. Falei, ele e mais outros. Aí eu expliquei a ele o que a gente estava fazendo, né? Aí ele falou, rapaz, que coisa maravilhosa, rapaz. Tem dia que eu tenho vontade de largar tudo lá, dormir uma noite aqui e ir embora. Falei, mas só dormir uma noite, né? Não pode ficar mais não, né? Aí ele falou, não posso. Então, graças a Deus, a gente conseguiu. E eu tenho vontade de fazer um terceiro livro para uma outra entidade que esteja precisando, né?
Mas eu estou muito sem tempo. Tem muito... Ó, eu tô com um livro inacabado lá, É? eu vou te mostrar uma crônica. Eu comecei a escrever nos meus 20 e poucos anos, eu não tive força para me concentrar. Eu vou te apresentar essa crônica, eu não vou dar spoiler, senão eu entrego o livro. Mas se você gostar, a gente tenta terminar ele junto. Mas olha só, seu Wilson Márcio Depes, advogado, tarimbado aqui em Cachoeira do Itapemirim e toda a região sul e Brasil também. Já teve em Brasília, já teve no Rio e outros lugares mais. Esse aqui é o meu ou é a sua? Pode ser. Então depois eu faço dedicatória. Você vai fazer uma dedicatória para mim aqui. Vou fazer. Que isso é muito importante. A molecada de hoje em dia não sabe quem é esse personagem aqui, querido Moringueiro. Tem aqui também, Wilson, a Maria Gasolina? Tem. Tem ela também? Nesse aqui ou na primeira? Eu não me lembro, mas está nisso aí. Tá. E essas meninas bonitas Tem são suas filhas? Não, neto. É sobrinha. Suas sobrinhas? Eu ia falar neto, né? Tem uma coisa curiosa aqui, antes de você encerrar. Tem uma coisa curiosa. Tem um cidadão que eles diziam que, o folclore dizia que era o capanga de Abel. Ah, sim. Dizia. Mas é que não, ele veio lá do Nordeste. Ele tinha ele foi cabra de Lampião. Ah, é? O cabra de Lampião é muito conhecido aqui. Aqui em Cachoeira. Quando Abel foi prefeito, ele era muito conhecido, que é esse aqui, ó. Zacarias, o rei do Caxambu. Aí criou o Caxambu aqui. Ele quem criou. Ah, é? Então eu fui fazer uma matéria com ele. Falei com ele e tal, forte. Aí eu falei assim, que coisa bonita esse neto seu. Garotinho, estava ainda sem caminhar. Coisa bonita esse neto seu. Bonito mesmo. Aí ele falou, neto? Eu estou com 100 anos, você é filho. Falei, minha nossa. Meu Deus do céu. Filho. Caxambu, rei do Caxambu. Rei do Caxambu. Caxambu para cá. Muito bom. Então tem muita história. Nós vamos voltar aqui, Wilson. Eu quero que a gente prepare um programa para a gente falar desses folclores. A gente vai falar desses personagens. Vamos contar a história, vamos registrar a história de Cachoeira para a galera do Granito e para todo o Brasil. E para você que é advogado, que curtiu esse programa, achou legal, conhecimentos gerais, entretenimento, um programa mais ameno para a gente falar de... A gente trilhou aqui em vários caminhos, né, doutor Wilson? Foi uma honra muito grande para mim. Para mim, cara, foi um início de uma grande amizade que a gente está consolidando a partir de agora. E você que está acompanhando com a gente, tem outros programas como esse, uns melhores, outros piores, mas nós estamos aqui gerando conteúdo de qualidade para você. Siga aí, conheça o nosso conteúdo, compartilhe esse programa com a sua família, com seus amigos, seu conhecido. Tem muito conteúdo de valor histórico aqui. E eu aprendi com aquele maestro João Carlos. Eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra de frente a ele aqui, num grupo que eu participei. Ele diz, eu usei minhas palavras, mas a mensagem diz mais ou menos assim: um povo que não conhece a sua história não está preparado para construir o seu futuro. Não tá. Então, eu dou muito valor a todas essas riquezas que a gente ouviu aqui. Cada fragmento de história comporta um pouquinho do povo que trabalha, do nosso povo, da nossa gente. A gente está aqui falando de um mercado que emprega tanta gente, doutor Wilson. A pedra, enquanto a gente está falando aqui, tem alguém lá no Nordeste, em cima de uma pedreira, em cima de uma montanha, com uma picareta lá, batendo, soltando uma pedra para a senhora dona de casa receber uma pia maravilhosa na sua construção, para você, empreendedor, ter um lindo piso, uma soleira, né, um peitoril na sua obra. O mercado, o povo cachoeirense é um povo trabalhador, isso é inegável, né? É um povo criativo, é um povo que cultiva suas histórias, que guarda com carinho, né? Sabe reconhecer os seus talentos. Às vezes tem alguém aí mais moderninho que acha que bobeira, o pessoal faz Semana do Rei aqui, o pessoal endeusa Roberto Carlos. Cara, não é só de Roberto Carlos, não. Tem muitos personagens aqui, né? Roberto Carlos, nós falamos de vários aqui hoje, falamos de Rubem Braga. E nós estamos pegando aqui um cidadão
que a grosso modo, aos olhos de muitos, era um mendigo, era uma pessoa, um pedinte, era um pobre coitado, mas a gente trata ele com carinho, né? Com respeito, com pessoas que passaram e deixaram o seu legado, a sua marca, não é isso, doutor? Sem dúvida. Estou falando bobagem aqui? Não, veja bem. Não, pelo contrário. Até curiosamente, eu acho que Deus até me pautou isso para mim. No final da vida do Moringueiro, eu ia à casa dele sempre. E ele sempre me pedia para acabar a casa dele. E, coincidentemente, eu fui secretário de obras. Nesse período, fui lá e terminamos a casa dele. Ai, que benção. E a história diz, me corrija se eu estiver errado, que foi o Moringueiro que foi o primeiro a puxar o Roberto Carlos, né? Foi. Lá do trio do trem. Conta essa história aí, porque o pessoal não conhece, não sabe. É engraçado que eu fui... Sabia disso? Esse cara que tirou o Roberto Carlos a buraca lá. Nós fomos ao Rio buscar um tipo de recurso, porque a gente ia fazer um projeto Recanto, a rua dele toda, lá até a casa. Até vou entregar o Ricardo Ferraz. Aí ele foi, eu fui levar o livro, disse a ele tal, que a gente estava fazendo isso e tal. Ele falou, Moringueiro, eu devo tudo ao Moringueiro. Ele falando. Olha o Moringueiro aí. Aí explicou, tal. Eu falei, a gente vai fazer isso e tal, eu estou terminando a casa do Moringueiro. Aí começou a chorar e tal, agora nós vamos fazer o projeto Recanto, que é lá na sua área. Ele falou assim, eu tenho uma emoção tão grande, ainda até hoje eu sonho com o Moringueiro. Aí eu resolvi não prosseguir com a conversa, poderia trazer alguns sentimentos que ele quisesse revelar, eu parei. Mas ele gritou de lá, o Moringueiro ali. Você está ouvindo palavras que foram histórias emitidas por nosso querido Roberto Carlos, que é considerado no Brasil inteiro, né, o rei da música. E a gente tem essa cultura, né, Wilson, de valor. A gente tem aqui um cara, Wilson, não sei se você tem a oportunidade de conhecê-lo. Estou até para trazer ele aqui, é meu amigo pessoal, o cara tem uma agenda muito apertada, que é o Anderson Freire, né? Ele já é da música gospel, da música cristã. Mas esse cara, hoje a música dele é uma das mais cantadas pelo Brasil. Né? Ganhou o prêmio do EMAI aí. Como é que é? EMAI, não. Esse prêmio, essa premiação da música, o Emmy. Sim, Emmy. Ele ganhou o Emmy aí e tal, nos Estados Unidos. É um cara que representa Cachoeiro pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, nesse cenário gospel. Ele é muito conhecido, muito famoso. E não só ele, a gente tem tido vários outros artistas, vários outros escritores, como a gente está vendo aqui, Rubem Braga, né, e o Newton e tantos outros. A gente vivenciou aqui muitos artistas que brilharam na TV e no cinema. Eu posso adiantar você, desculpe interrompê-lo, mas provavelmente não conheço cidade nenhuma do interior que possa ter duas pessoas tão importantes quanto Roberto Carlos e Rubem Braga. Pois é. Isso é de uma riqueza cultural, histórica, extremamente no país todo. Não, e outra coisa, Wilson, você há de convir comigo, creio que você concorde, a gente tem aqui o evento do Cachoeirense presente e o Cachoeirense ausente. Qual outra cidade tem um evento que sabe valorizar mentes brilhantes que estão aí pelo Brasil fazendo a diferença, gente que é presidente de companhias importantes, gente que opera grandes valores e tem contribuições históricas do tamanho do mundo, enfim, a lista é muito vasta e grande. Você vê que agora disputaram aí a eleição uma desembargadora cachoeirense e um filho de um médico que foi interventor no Espírito Santo. Interventor era lugar de governador. Não tinha eleição, era interventor. Então a nossa riqueza cultural é muito importante e estar com você aqui hoje, Wilson, e a gente poder pincelar e falar desse assunto e deixar isso registrado para a posteridade aqui, se Deus quiser, me agrada muito. Muito obrigado pelo seu tempo. Não tem que agradecer, não. E vamos estar mais juntos. Claro, vamos estar querendo, construindo muito prazer esse retalho aí de coisas boas. Depois eu tenho nos bastidores as coisas legais para te falar. E você que está em casa aí, meu amigo Pedrático, gostou do Pedrático? Quem gosta de pedra é Pedrático. A gente está batizando você agora como
um grande pedrático, um cara que tem o catedrático, que é o cara que pensa muitas coisas, que é o cara que estuda muito, e tem o pedrático, que é você, meu amigo pedrático, que gosta de pedra, que consome pedra, que compra pedra. Já tenho meu querido aí, Fabrício está aí. Muito bem. Então você já sabe aqui com a gente, falar de pedra, ficou mais leve. Um beijo no coração para todos aí.